Sejam bem-vindos ao primeiro Entre Tailors. Já estamos gravando, vocês estão agora. Verdade, tá gravando. E eu vou começar um bate-papo com meus sócios. Do meu lado esquerdo, Marcelo Peixoto, do meu lado direito, Fabiano Cauano, e eu sou Bruno da Mata. Meus queridos sócios e primeiros entrevistados do Entre Tailors estão Que aqui honra, para contar um pouquinho Parece anúncio de luta, da né? carreira Do meu lado de direito. vocês. Exatamente. E vamos ver o que vai seguir. De repente a gente faz disso outros episódios. Boa, né? gostei. É isso aí. Então, bom, para a gente começar, quero que vocês se apresentem fora do currículo e fora do LinkedIn, que lá todo mundo já conhece essas duas celebridades do Executive Search. Então, começando por você, Marcelo Peixoto, fora do LinkedIn. Marcelo, orgulhoso pai de uma criança de 10 anos, orgulhosamente nordestino, corredor amador me recuperando de uma lesão, motociclista apaixonado de longas distâncias e uma pessoa que encontrou no Executive Search, cara, o propósito de vida, o que é aquela resposta que muitas pessoas fazem, infelizmente a maioria não consegue encontrar, de, cara, o que é que você está fazendo nesse pequeno planetinha por aqui? E para mim, claramente, cara, eu tenho a satisfação de servir de escada, servir de apoio, contribuir para que outras pessoas alcancem o seu potencial através do mercado de trabalho. Isso aqui, para mim, claramente, há 20 anos já ficou muito claro, desde o primeiro momento em que eu entrevistei a primeira pessoa. Que eu posso falar um pouco de bastidores. Fabiano Cauano, fora do LinkedIn. Fabiano Cauano, sou um homem aí de 46 anos e basicamente casado com uma linda peruana nas minhas andanças aí pelo mundo, né? Comecei com essa carreira linda de headhunter aí há quase 20 anos atrás e a ideia era ficar fazendo as empresas crescerem, aumentarem o portfólio e junto nisso trazer as histórias das pessoas. Mas né? não, eu quero saber, Fabiano, fora da carreira de headhunter, é casado com uma peruana que se chama Maria Evelyn. Maria Evelyn. O que você gosta de fazer final de semana? O que eu gosto de fazer no final de semana? Geralmente a gente viaja muito. Como ela é peruana, a gente gosta de cada dia e cada final de semana ir para um bairro diferente do Brasil, né? Pode ser São Paulo. Se a gente for ficar em São Paulo, a gente vai para um bairro que ele nunca foi. Então é muito legal que eu acabo conhecendo muito mais coisas que eu conhecia anteriormente. Assim, é muito interessante viver com uma cabeça de turista, né? Isso eu fiz algumas vezes na minha vida e com ela gosta, adora esse tipo de coisa. Então a gente faz qualquer coisa que seja fora do comum, fora do nossa zona de conhecimento, assim. Então a gente acaba conhecendo muitos restaurantes, muitas cidades, muitos países, principalmente na região, né? A gente tem uma cachorrinha aí, também é peruana, a Kala, tem 14 anos, eu vi ontem. Mas ela fala português. 14 anos, eu vi que no índice lá dos Beagles, ela tem 73 anos, vai fazer 74 agora em agosto. Mas, cara, corro todos os dias com ela. Então ela tá super em forma, diferente dos Beagles que são mais gordinhos. Então, tipo, tudo que a gente faz tem a ver comigo, com a Kala. Acho que daqui a pouco aí, de repente, vai vir alguma novidade aí, de repente. Então, um spoiler aí, hein? Vamos ver aí nos próximos meses, aí, ó, 1 a 2 anos aí, achei interessante essa janela. O bom é o range da janela dele. Vamos ver aí nos próximos meses, nos próximos 2 anos. Entre 2 e 24 meses, no caso. Porque se acontecer agora, vai ser daqui a 9 meses. Se acontecer daqui a 1 ano, vai ser daqui a 2 anos quase, né? Então, tô pensando já bacana, cara. Tô pensando já no nascimento, obviamente não no ato da concepção ainda. E, putz, a gente tá pensando muito nisso, assim. A gente gosta de viver aqui no Brasil. A gente viveu já em vários países. Em 3 países da América Latina, né? Vivi junto com ela no Peru. A gente adotei a Kala lá no Peru, depois a gente morou junto na Colômbia. Ela não gostava da Colômbia, por isso a gente veio pro Brasil, tinha a opção do Brasil como a melhor de todas. A gente voltei para minha família, ao mesmo tempo ela voltou para um mundo de conhecimento, assim. Então a minha esposa, ela teve dificuldades também, porque ela é médica. E quando a gente mudou para a Colômbia, ela teve que revalidar o título na Colômbia. Depois a gente decidiu voltar ao Brasil, teve que revalidar de novo o título no Brasil. O que é muito complexo, né? Fazer uma prova de medicina em português e com padrões de sanitarismo completamente diferentes. Então, ela passou esse desafio, agora está super feliz aqui e a gente só pensa em criar raízes ao pé da letra. Né? Legal. Quando a gente está, também, eu tenho aí quase 15 anos nessa profissão nossa, entrevistando executivos, é engraçado que quando a gente entrevista uma pessoa já sênior na carreira, ela dificilmente, para não dizer nunca, eu não me lembro de nenhum caso específico,
ela está onde ela imaginou estar lá atrás na faculdade. Põe aqui. Quando ela formou, quando ela estudou, quando ela iniciou a carreira dela, né? Mas dificilmente alguém fala, pô, eu estarei nessa posição, nesse segmento, fazendo isso. Me conta, Cauano, aos 20 anos de idade, você imaginava estar onde você está, na profissão que você está? O que o Cauano de 20 anos imaginava? Cara, é muito bizarro, né? Eu vou te falar uma passagem que é parte da resposta. Você lembra aquela brincadeira daqueles negócios de... conta um número, fala um número de 1 a 10. Aí aquela brincadeira de criança, fala 1, 2, 3, sim. 10. Aí depois abre. Quantos anos você vai se casar? Quantos anos você vai ter outra coisa? Eu lembro dessa brincadeira quando eu tinha, sei lá, uns 6 anos. E eu lembro que quando saiu quando eu vou me casar, era tipo, eu achava que ia me casar com 19 anos, eu achava que 19 era muito adulto, né, muito velho já. E eu achava que eu ia ser avô com 40, tipo, nessas brincadeiras você respondia os negócios, eu falei 40. Então, obviamente, essa comparação, obviamente, quando eu pensava com 6 anos, depois quando eu pensava com 20 anos, eu estava no meio da faculdade ainda, não sabia se eu terminava engenharia, eu ia terminar engenharia, estava pensando se ia começar a fazer medicina, eu queria ser neurocirurgião, então, tipo, falei, tá, eu vou terminar aqui a USP, depois eu começo a fazer medicina, e, putz, é muito ingênuo, né? Não fiz as contas, né, de quanto que eu tinha que estudar para depois fazer residência, para depois fazer especialização, que neurocirurgia tinha 3 vagas, né, de residência, entre todo mundo, tipo, umas contas meio que absurdas de sonhos versus tempo, né? Eu acho que aos 20 anos eu estava meio que nessa bagunça mental, assim, de falar a verdade, de decisão para que lado que eu ia, se eu terminava engenharia e depois começava outra coisa e eu ia dedicar 20 anos do estudo de novo para depois, que ia dar agora, ia começar a trabalhar meio que agora, com 40 e tantos anos. É muito cruel, né? Ter que tomar decisões de carreira e de futuro tão jovem. Né? E aí, uma coisa que eu fiz Vértice, aqui um colégio famoso aqui de São Paulo, e eu cruzei com um dos professores outro dia no Einstein, que minha esposa tinha uma consulta lá, eu cruzei, e ele me convidou para fazer uma palestra sobre mercado de trabalho na época de colégio. Que muitas vezes, eu lembro como eu decidi minha carreira, tinha aquele... Teste de aptidão. Não, antes, tinha aquele guia, que você mostrava todas as carreiras, e tinha aquele prático, né, que ganhava 120 mil reais naquela época, que é o manobrista de navios. Exatamente. E aí era o maior da lista. Eu falei, quero ser o prático. É o mais prático na vida, né? Você escolher a melhor carreira, manobrista, vem a bala. Mas o fato da carreira não ser linear é uma coisa interessante, porque a gente sofre demais, né? Ao longo da carreira, tentando antecipar o próximo passo, o que eu quero ser, para onde que eu vou. E deve ser feito assim, né? De toda forma, a gente não pode deixar o sabor do vento, mas no final, quando Steve Jobs, muito feliz, como sempre, na frase dele, do a gente só conecta os pontos quando olha para trás, né? Dificilmente é como a gente planejou, né? Como que você se imaginava estar aí 20 e tantos anos atrás? Primeiramente, só com o passar do tempo e os nossos cabelos brancos, né? Não no seu caso, tá falando. A falta de cabelo também também é um sinal, tudo bem. Experiência. Cara, só com essa quilometragem corrida que você percebe que na vida linear, quando você tem 20 anos, você percebe você num ponto A e dali a 20, 30 anos, o ponto B geralmente em cima, em uma linha reta. E você aprende, na verdade, aí muito com o The Dots que você trouxe do Steve Jobs. Cara, você vai para frente, sobe, volta para trás, pula uma fogueira, você leva uma queda, se levanta. Então, cara, a vida é muito mais como uma bolsa de valores. Tem várias mini subidas e descidas, obviamente que ao final de 10, 20 anos, se houver uma tendência positiva e você estiver num estágio superior, cara, vale muito a pena. Eu com meus 20 anos... Você tinha visão do... Mas nenhuma, zero, claro que não, cara. 20 anos eu estava finalizando um curso de administração que eu não tinha certeza se era aquilo mesmo, eu fiz por exclusão. E olha a maturidade do garoto. Eu estava em Recife, entre as opções à minha frente, advogado. Não porque faz muito calor em Recife, eu não vou usar terno porque eu... Os modelos de tomada de decisão exatamente. Não quero ser médico, porque embora dê muito dinheiro, cara, eu não gosto de sangue. Não quero ser médico. Fora. Engenharia, odeio fazer conta. Fora. Então foi por exclusão. E na época, a minha família sempre muito... Eu venho de uma família de empreendedores, está muito na veia. Eu trabalhava com meu pai, eu tinha aquela ilusão de que, então vou administrar um dos negócios do meu pai, fez todo sentido. Então foi muito por exclusão. Tanto que hoje, muito provavelmente,
provavelmente não, com toda certeza, eu teria optado por um curso, assim como creio a maior parte das pessoas, porque nós não temos maturidade ainda. E entrei nesse mundo de recrutamento e seleção, mas completamente caindo de paraquedas. Eu estava em Recife, me formei, e eu, embora nunca tivesse muito claro o que eu queria, sempre tive muito claro o que eu não queria. E na minha cabeça, o meu lugar não era aquele. Eu achava Recife muito pequeno para mim. E, obviamente, falo isso com todo cuidado. Eu posso falar porque com bom recifense, mas eu queria mais. E embora eu tenha até hoje uma conexão emocional, principalmente muito forte com o Recife, eu sabia que profissionalmente o meu futuro não estava lá. E São quantos anos em São Paulo já? São 20. Eu cheguei na Copa 2002. Se vamos fazer as contas, para 2026, 24 anos. 24 longos anos. Uma característica até, de certa forma, triste no Brasil, né? E a gente que tem escritório em São Paulo, em Belo Horizonte atende 16 estados, hoje a gente vê isso muito claramente, que como é concentrado o ambiente de negócios em São Paulo, né? E o quão comum é ver os profissionais que não são de São Paulo tendo que vir para cá para almejar voos maiores, para buscar posições maiores, para planos de carreira. Então, Belo Horizonte, que sou nascida em Belo Horizonte, é muito comum a gente ver o profissional que não queria sair de lá, ama morar na cidade, mas, putz, vou ter que ir para São Paulo porque eu quero crescer profissionalmente, né? E aí, até interrompendo a sua fala, mas acho que é um gancho interessante, vocês estão observando esse mercado há muito tempo, o porquê São Paulo é diferente, tem mais oportunidades, o que tem de diferente nos profissionais daqui, que na verdade a maioria não é daqui, são de Recife, você no caso, de outros locais. Bruno, diferentemente de outros países, então vamos pegar aqui no Ocidente, por exemplo, uma grande referência, Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem 50 estados, você tem 50 polos financeiros, independente de quais sejam petróleo, turismo, engenharia, software, assim por diante. Aqui no Brasil você tem um. Até algumas décadas atrás nós tínhamos dois, que era o Rio de Janeiro, fazendo um grande contraponto. Em um mercado específico. E apenas um mercado. Uma dependência muito grande. Então nós temos, na verdade, aqui no Brasil, um grande único mercado, que é São Paulo. Então, se você não quer ter a sua carreira limitada, inevitavelmente, mesmo que você não precise morar aqui em São Paulo, você precisará ter algum tipo de interação aqui em São Paulo. Então, na verdade, é a ausência de escolhas que me fez parar aqui em São Paulo. Isso aí, é impressionante. Né? Você tem algum ponto sobre isso? E profissionais que estão aqui, quer seja de qualquer outro estado, você acha que é diferente o que, na hora que você entrevista, a experiência é diferente, o perfil é diferente? Não, com certeza. A forma de comunicação é completamente diferente, né? Mas acho que o principal, por que São Paulo é como é, que eu imagino, somando o que você falou, Marcelo, começou com a infraestrutura, né? Então, imagina, uma multinacional. Você acha que uma multinacional, quando vai visitar uma operação no Brasil, que muitas vezes é uma menor de uma operação internacional, ele vai pegar 2 pontes de voo para depois pegar uma outra coisa, outro tipo de locomoção, então tem que ficar aqui pela facilidade internacional. Isso já, em alguns casos, pode ser exceção, né? Mas acabou fazendo com que a cidade tivesse muito mais a infraestrutura de serviços que abarca um leque de intenção da família querer ficar lá, né? Então, imagina se você está, mesmo que não seja uma empresa multinacional, uma empresa nacional, está no Recife, não, que eu acho que o Recife é bastante grande, né? Mas imagina uma cidade, pode ser Recife, Belo Horizonte, que é menor que São Paulo, mas sim, tem um montão de coisa que não tem lá, de repente o acesso, o serviço, algumas coisas, que a família, de uma forma geral, diminui o leque de opções e diminui a intenção de ficar nesse local, mesmo que seja um local fantástico, né? Então, acho que isso faz com que também as pessoas tentam focar onde já tem tudo, tanto o hub internacional, tanto quanto serviços. Acaba que é difícil você recuperar tudo isso, né? Mesmo que você faça um parque industrial, um montão de coisa, você não vai querer ficar naquele lugar porque tem um montão de coisa, tem um filho, tem a escola da criança. Mas de certa forma isso foi acontecendo derivado ao que você falou, né? A partir do momento que o ambiente de negócio, o dinheiro está correndo aqui, você passa a ter mais infraestrutura, melhores colégios e tudo mais. E aí, bom, comparando muito do meu berço, que é Belo Horizonte, aqui tem um nível de complexidade de mercado diferente. Então, o profissional ele vem para cá, ele é exposto a um nível de competitividade, a um nível de complexidade de operações e de empresas que a carreira acaba evoluindo também, porque você tem que acompanhar esse grau de complexidade, né? E não é para todo mundo, né? Eu acho que também são momentos de carreira, tem muitas pessoas que vêm para cá, passam um longo período aqui, ficam buscando um crescimento específico e retornam para a base. Eu espero que isso aconteça cada vez mais, né? Voltar
para Recife poder ter bons negócios também para fazer, ou para Belo Horizonte, ou qualquer outro lugar. Mas falando dessa mudança, você comentou dos países que você morou, você vindo para São Paulo, e diferentes indústrias, né, formações, você já sentiu na carreira que você estava no lugar errado? Você fala assim, puta cara, errei, tô no lugar errado. Quer seja geograficamente, ou mercadologicamente, ou na posição onde você estava. Eu com certeza. Recém-formado em engenharia, eu fui para uma empresa metalúrgica lá no Paraná, no interior do Paraná. E, putz, eu acordava todo dia às 4h30 da manhã, tinha que chegar na fábrica às 6 e pouco, antes de todo mundo. Eu cheguei bem no mês que era, não sei se você sabe como funciona, né? Tem votação de banco de horas, hora extra. Sim. Uma guerra de sindicato, putz, uma coisa política, ao mesmo tempo parando o Parque Fabril todo, um lugar barulhento, quente, sujo e com muitas diferenças culturais e bagagens também. E acabar de sair da engenharia, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu quero... Aí dormi à tarde, assim, engenheiro mesmo trainee, né? Era o último também a sair, o primeiro a chegar. Falei, meu Deus, eu tava disposto a deixar minha vida pessoal de lado, construir outros conhecimentos e outras relações, mas eu vi aqui e falei, meu Deus, eu não quero isso. Eu não quero isso, é muito, muito ruim. Cara, e é muito normal, né? São raras as carreiras que a gente vê de profissionais de novo. A gente lida com executivos, executivas, né? Profissionais já com uma estrada longa. É muito raro a gente ver alguém que não errou em algum momento da carreira, né? Ou que não esteve em um lugar que tinha certeza que não era aquilo ali. O que fazer? O que o profissional que percebe que estou no lugar errado, ou na cidade errada, ou na indústria errada, o que ele deve fazer para mudar esse cenário? Por onde começar a se movimentar? Qual que é o plano? Olha, na minha opinião, o primeiro ponto é ele entender qual o motivo do incômodo dele. Por que é que aquilo está errado? Porque o que é certo ou errado, na verdade, é muito relativo. Você tem o mesmo ambiente. Duas pessoas, esse local, esse ambiente, ele vai ser completamente fearable para uma pessoa e vai estar completamente fora de contexto para outra pessoa. Então, qual é a dor? É carreira, é localização, é falta de crescimento. Você precisa, antes de dar qualquer próximo passo na sua carreira, você precisa entender o que é que não está funcionando. Qual é a sua motivação. Se a motivação se é ego, se é status, se é remuneração, se é crescimento, se é carreira interna ou internacional, o que quer que seja. Eu costumo, há uma frase que eu gosto muito, que quando você está no barco à deriva, o vento vai te levar para qualquer lugar, e qualquer lugar passa a ser o seu destino. Agora, qual é o destino que você quer? Você precisa se planejar, entender qual é a sua dor, e como endereçar essa dor. Caso contrário, você vai apenas ter um acúmulo de várias passagens erradas, de vários locais errados, porque você não sabe para onde você quer ir. E a gente está num lugar, o mercado, ele é cruel, de certa forma. A gente olha de um ponto muito privilegiado de estar o tempo inteiro em contato com as pessoas que estão em posições de liderança. Então, muitas vezes isso parece normal para a gente, salários muito altos, posições muito altas, mas a verdade é que a exceção da exceção do mercado são aqueles que alcançam uma posição de destaque. Como podemos falar do nosso privilégio em estarmos hoje em posições de diretoria, em posições de alta gestão, diferentemente de vários headhunters que, quando a gente começou a carreira, também estavam na mesma corrida e talvez não tenham atingido tanto os objetivos que gostariam. Isso é normal em qualquer indústria. A gente busca a exceção dos executivos de finanças, ou de marketing, ou de engenharia, ou qualquer outra área que seja. O que vocês acham que deu certo para vocês, que vocês fizeram de diferente dos demais, que talvez não tenham alcançado, e que seja comum em a gente observar, quer seja na finanças ou do headhunter, uma característica que faz normalmente que tem aqueles profissionais que chegaram a posições exceção no mercado? Eu percebi que tem algumas características que eu fui lapidando, fui melhorando isso e tento toda vez ainda melhorar, né? Mas eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que não sou eu, mas que eu vi e comecei a aplicar. Eu trabalhei numa empresa, também uma consultoria lá no Rio de Janeiro, e todos os dias entrava no escritório, no conjunto lá no condomínio, e tinha uma recepcionista lá, super simpática. Quando ela estava desatenta, ela estava lendo alguma coisa, tentando aprender alguma coisa em paralelo com o trabalho dela. E tinha uma outra que sempre tá com a cara amarrada, não dava muito sorriso, só fazia o básico, assim.
E depois de um tempo, eu comecei a ver, putz, essa pessoa é muito interessante, ela tem um trato diferente, ela é educada, ela é interessada, ela estuda em paralelo, outras coisas. A gente contratou ela para a recepção do nossa empresa, né? Você saiu do condomínio e foi para a empresa. Depois da empresa, a gente contratou ela como researcher. Depois, como researcher, virou consultora. Hoje ela é gerente de Que consultoria. legal. E o que eu vejo nela? A gente tem um caso disso dentro da própria Taylor, inclusive, né? É, A minha foi da A mesma história forma, da Lia, começou na recepção e exatamente. hoje é sócia da Lagos Escritório de Belo Por isso que eu Horizonte. acho que o ponto de a gente falar assim, é um privilégio estar numa posição em si, é em parte certo, porque em parte tem a ver com a postura que ela tomou durante o momento todo. E se você está com a postura correta, positiva, tentando ajudar, e as pessoas percebem isso, elas vão querer você do lado dela. Ela vai dar um jeito de você participar da vida dela, porque você é uma solução de problemas, né? Então, melhora de ambiente, solução de problemas, sem prestativa, não é aquela pessoa, isso aqui não é o que... Não sou pago para isso. É o contrário disso. Então, eu vejo que ela teve essa postura repetitivamente e sempre deu certo na vida dela. E eu sei da outra pessoa que estava ao lado dela, naquele momento, não mudou muito a vida dela. E ela continua reclamando dos outros privilégios das outras pessoas, né? Da sorte que o outro deu. Não, né? é isso, é outra coisa. É ficar tentando buscar o porquê que ela não é, em vez de tentar ver, putz, o que eu posso fazer parecidos, aplicar na minha vida e tentar ter resultado também. Então, eu acho que tem um pouco disso que eu gosto de fazer, assim, tipo, quando eu vou num lugar, eu tento deixar ele melhor do que eu encontrei. Então, isso em todos os quesitos, né? Tanto no escritório, na minha casa, se eu vou visitar alguém, eu tenho que deixar melhor do que eu encontrei. E é um foco meu. Eu preciso fazer uma coisa para melhorar aquele lugar. Não melhorar no sentido negativo, puta, que tá desarrumado, não, mas eu tenho que Também, né? somar. Você faz isso muito bem. Com escritório, inclusive. Arrumar coisas, trocar todos os restantes. Mas eu gosto de fazer isso porque eu acho que isso faz bem. Se todo mundo fizer isso, acho que melhora. Mas nem se todo mundo não fizer, as pessoas que fazem indiretamente são reconhecidas. Eu não faço isso diretamente por isso, porque eu gosto de melhorar as coisas, mas isso é uma forma de fazer com que a prosperidade caminhe junto com você nessa bolha de energia e as pessoas vão perceber e vão querer trazer você também, que essa pessoa que só faz bem e prosperidade para os negócios, para as pessoas, para a família, ou seja. E o mais interessante disso é que sempre parece muito uma historinha de LinkedIn dizer que a pessoa que se destaca, ela é proativa, ela tem empatia com as pessoas, ela é engajada e tudo mais. Só que para mim o grande segredo é que os profissionais em geral, todos acham que são assim. É muito difícil você ter autoconhecimento, autoconsciência de que você não está assim. Porque se você encher um estádio de profissionais e levantar a mão e falar assim, gente, quem é que é proativo, dedicado, engajado no trabalho, 100% vai levantar a mão. Sim. E ao mesmo tempo, se você fizer nesse mesmo estádio a pergunta, quem é que já trabalhou com alguém que não é proativo, que não é prestativo, que não é educado, 100% levantará a mão. Sim. Ou seja, peraí, tem alguém que está mentindo aí. E não é por mal, não. A pessoa não consegue perceber os seus próprios defeitos, né? Sim. Então, acho que falta um cuidado de estar se observando e se monitorando o tempo inteiro para colocar em fatos eu estou realmente sendo proativo? Aí eu acho que eu estou, mas o que eu tenho feito? Sim. Deixa eu olhar minha semana. O que eu fiz de proatividade? O que eu fiz a mais aqui? Quem que eu ajudei? O que eu tornei melhor no meu ambiente? Ou quem eu tornei melhor pela minha forma de lidar, né? Essa Sim. autofiscalização é complicada. Cara, a verdade é que se olhar no espelho é muito difícil. É muito fácil apontar os erros alheios ao invés de você entender exatamente quais são as suas fortalezas e aí você desenvolver suas habilidades em torno dessas fortalezas enquanto você trabalha os seus pontos. O politicamente correto me obriga a falar pontos a desenvolver, mas na verdade são pontos fracos. Entendeu? Tem um adendo que eu acho interessante também, que tempos atrás, né, teve aquele meme, né? Tipo, por que eu aprendi Pitágoras se eu nunca usei Pitágoras na minha vida? Por que eu aprendi Bhaskara? Por que serve essa coisa? Se soubesse, eu não faria isso. Eu acho isso um pensamento muito ruim, porque, você acaba eu fiz engenharia e as pessoas falam, pô, você fez engenharia, agora você trabalha como headhunter. Você mudou você perdeu todos aqueles anos fazendo formação de engenharia. Eu falei, não, pera. A engenharia me deu uma forma de pensar e de conseguir ligar os pontos de uma forma diferente de outras formações que têm suas bases. Mas se eu ficasse naquele momento amaldiçoando e falando, para que serve isso, para que serve isso, eu não saberia aplicar nada daquelas ferramentas que eu tive naquele momento, né? Então, acho que não é que eu mudei de carreira, eu adaptei as ferramentas que eu tinha para uma outra carreira. É um pouco diferente, porque tem muita coisa na engenharia que
não uso diretamente, não calculo Pitágoras a cada momento, mas eu tenho visão espacial, faço cálculos mentais, outras coisas que eu consigo chegar de repente mais rápido, tomar decisões melhores pelaquela base. Eu não preciso continuar fazendo engenharia para utilizar aquilo. Obviamente, de repente, os engenheiros conseguem utilizar melhor do que eu, com certeza, mas eles também não aplicam muitas vezes nesse momento num lugar que não tem tantos engenheiros, talvez, trabalhando com Red Hat. Então, eu acho que onde eu quero chegar é que se a gente está fazendo uma coisa que você acha que não é o ideal para você fazer, com certeza tem um montão de características do que você está fazendo que vou te dar ou disciplina, ou um conhecimento de algum específico, ferramentas que você vai poder utilizar, porque você pode não entender o que você vai fazer no futuro e por que você vai utilizar isso, mas toda a parte comportamental e até a parte dura, né, a parte matemática, o conhecimento em si do que você está fazendo, você vai utilizar de alguma outra forma. Nem que seja para conhecer uma pessoa interessante daquilo lá, que depois você vai perceber que ligou um outro ponto. Sim. Você conseguir conversar com pessoas completamente diferentes, de assuntos completamente diferentes, faz parte desse conhecimento geral, que se você tem essa bagagem, e se a pessoa está estudando e fala, mas não quero mais fazer isso, então vou fazer de qualquer jeito, só vou fazer para passar. Eu fiz isso em algumas matérias, né? E eu me arrependo muito, muito. Não é? Eu sei que não ia usar a termodinâmica agora, mas, puta, é um pensamento tão diferente, tão interessante agora. Eu acho que isso é muito legal, porque eu acho que falta intencionalidade nas pessoas em buscar por que eu estou fazendo aquilo ali. Então, fazer de forma intencional diferentes coisas, isso que compõe a criatividade. Então, por que você tem um profissional criativo ou que tem uma visão ou uma atitude diferente das demais? Normalmente, o que a gente vê nesses executivos de destaque ou nas executivas de destaque são profissionais que beberam em várias fontes, que fizeram a engenharia e foram para a Executive Search, que tiveram em outra cidade e trabalharam em outra cidade, que são motociclistas ou são ou moraram no Peru e adoram gastronomia. Essa composição de diferentes fontes é que, para mim, gera um fator diferencial na carreira muito grande, que é muito comum a gente ver pessoas que iniciam uma trilha e focam exclusivamente naquilo ali. Então, eu quero ser uma profissional de RH, eu vou estudar psicologia, depois eu vou fazer um curso de gestão de pessoas, depois eu vou fazer uma formação em análise comportamental, e aí eu vou no fórum da Associação Brasileira de Recursos Humanos, é onde eu vou, e fica sempre naquele mesmo meio, naquela temática. Eu tive essa conversa com minha esposa, por ela ser médica, ela tem uma cabeça bem diferente da minha, né? E isso é a parte bonita do negócio, eu aprendo muito com ela. E ela falou assim, Fabiano, cara, você gosta de tudo, todos os assuntos. Se você tem uma dúvida, você vai lá buscar, porque você não consegue sair do negócio sem a dúvida. E ela falou assim, cara, isso não acontece na medicina. A gente aprendeu a ser profundo em um tema só. Exato. E é tanto tempo estudando que o objetivo dela, quase de vida, ela colocou no modo automático, que é estudar e ser mais profundo, e não ser mais amplo. Eu falei assim, cara, minhas amigas que estão dentro do hospital tal, não sabem nada de finanças, e isso é um pecado, né? Porque tem muita gente que ganha muito dinheiro, mas é pobre, né? Porque não consegue manejar o dinheiro. Não sabem nada de política, repete coisas que as pessoas estão falando, porque não fazem ideia do que está acontecendo. Obviamente, sem generalizar os médicos, mas é muito diferente, né? Porque a vida deles é se preparar, cuidado, você não vai ter vida, não vai estudar, é um mantra todos os dias. E ela falou assim, cara, é impressionante, eu converso com as pessoas, não sabem nada de nada. E eu falei, putz, mas baseado no quê? Não, porque mas está repetindo alguma coisa de outra pessoa. Essa característica que você está falando entra até na pergunta que eu ia fazer para vocês agora, e eu já vou dar minha resposta dela sobre isso que você falou. O que um headhunter quer ver quando está entrevistando uma pessoa com uma posição de liderança? Tirando a parte técnica, que é transacional, quando a gente tem que analisar se a pessoa tem aquela competência ou não. Ao meu ver, uma das características que eu quero ver é a amplitude que a pessoa tem, de repertório, de áreas da qual entende. Quando a gente vai falar de uma posição de alta gestão, a gente não está procurando um especialista profundo num monotemático ali. Sim. Então, a capacidade que a pessoa tem de, numa mesa de entrevista, demonstrar amplitude de conhecimento de diferentes áreas, não só da empresa, mas do mercado, da sociedade, de futuro e tudo mais, isso me encanta, de falar assim, opa, peraí, aqui a gente tem o candidato diferenciado. Um dos fatores para mim. Para você, o que você quer ver num candidato quando você está entrevistando? Eu talvez fale algo parecido contigo, só que com outras palavras, tá? Principalmente para cargos de gestão, nós estamos ali, nós enquanto headhunters, nós estamos ali para encontrar
a capacidade de um candidato, uma candidata tem de ser um solucionador de problemas. Como essa pessoa vai solucionar os problemas que são propostos, presentes ou futuros das empresas, baseado na sua experiência anterior. E é durante esses 40, 50 minutos, durante a dinâmica de entrevista, que nós precisamos puxar isso das pessoas, muito além do me fala o que você fez, qual é o seu job description, quais foram as suas principais conquistas. Isso já está no currículo, isso já está muito intrínseco, principalmente em cargos de gestão. Nós precisamos ir muito mais além nesse aspecto. O que você quer ver numa mesa de entrevista? Eu acho que essa flexibilidade de você conseguir ler uma pessoa, porque essa pessoa tem que, quem é responsável, se for um nível gerencial, né, que é diferente do nível diretor e presidente, já estão características que eu busco diferentes. Se for um nível gerencial, eu acho que eu tenho que ver ela ter o track record, o histórico que comprove por que ela está lá, também para não, as pessoas que ela está comandando muitas vezes fica muito tempo atacando, né? Mas você nunca fez isso, mas você não sabe fazer isso. Porque acontece muito nos bastidores e às vezes está diretamente esse tipo de ataque, né? Então isso é o básico da pessoa ter uma história de carreira que faça sentido ela estar lá, né? Para que esse tipo de briga interna não aconteça nem indiretamente nem diretamente. A outra coisa é saber que as pessoas são diferentes, então tem profissionais, e o que é a obrigação dela? Fazer com que essa equipe produza resultados incríveis. E como que ela vai fazer para chegar em resultados incríveis? Tem pessoa, imagina que o Marcelo, ele é uma pessoa muito desorganizada. É o contrário, né? Você é muito organizado. Que fica claro, né? Imagina que o Bruno seja, tá? É que eu não queria colocar os rótulos exatos, né? Para dar a impressão que é aleatório. Então chama o Bruno de organizado, muito bem. Então, ia fazer, já ele ia ser organizado. Imagina que o Marcelo é desorganizado. E aí, putz, ele precisa de um pouco de micromanagement porque ele mesmo não faz um planejamento, né? Então, para que ele não se perca, não é porque eu desconfio que ele não consiga fazer bem, eu desconfio que ele não consegue organizar bem para executar bem. Então, eu vou ter que tratar ele de forma diferente, fazer um micromanagement um pouco mais intenso para que ele dê resultados satisfatórios para ele, para mim e para a corporação de uma forma geral, né? E se o Bruno, por exemplo, é um cara muito organizado, metódico, eu sei que ele sabe o que tem que fazer, eu só vou pegar deadlines e falar, putz, aqui eu vou, você vai, aqui vamos fazer um checkpoint aqui, eu sei que o Bruno vai mandar o invite para mim, que vai cobrar o que eu falei para ele, e ele quase foi me lembrar que ele é melhor do que eu, mais organizado que eu, então eu sei que eu vou fazer micromanagement e eu vou pensar macro para frente e para trás, porque eu preciso explicar para ele o macro para que ele consiga dar as passadas mais longas. Então, se eu tratar igual o Marcelo e o Bruno, putz, vai ser frustrante para os dois, né? O Bruno vai desconfiar, cara, mas você sabe que eu sei fazer isso, você sabe que eu vou fazer, porque você fica me cobrando como se eu fosse o Marcelo, né? E ao contrário, o Marcelo, caramba, que frustrante, eu sei fazer negócio e talvez saiba fazer melhor que o Bruno, mas é desorganizado e se perdeu e vai ter que fazer de última hora e vai entregar um negócio mais ou menos, vai ficar frustrado com você, comigo, e às vezes eu vou ter que lembrar você mais do que as coisas. Então, tem algumas características do gerente que eu acho que tem mais ligado com a pessoa externa, né, com os outros comandados, que eu acho que é muito importante. E como ele se relaciona com os pares, assim, ele tem que ter interesse genuíno nos pares, né? Por exemplo, se essa pessoa tem interesse, e a corporação tem interesse que essa pessoa vire diretor, presidente de empresa, ou que quer que tenha problemas bons de ter 3, 4 pessoas para decidir ir para cima, pô, imagina que uma pessoa, um gerente financeiro, se ele não se interessar em nada em relação a vendas, a marketing, essa pessoa provavelmente não vai subir. Porque ela não tem visão de negócio, ela não se preocupa com alguns... Ela nunca ser especialista, mas ela precisa, se fascinar pela coisa que ela não sabe, que são os pares dela, né? Então, acho que tem um lado mais de querer crescer. Obviamente, depende de cada corporação, que cada um necessita, mas mais ou menos, é uma composição, né? Em coisas que ele precisa ter a sensibilidade de ver para baixo e conseguir... fazer com que quem faz as coisas que estão na operação aconteçam da melhor forma possível, diminuir o turnover, porque não vou tratar as pessoas iguais da mesma forma, diferentes da mesma forma, e para que porque em algum momento essas pessoas de baixo, se ela fizer muito bem, vai empurrar ela para cima e falar, agora eu entendi, já peguei a manha, você me ensinou muito bem, porque você faz muito bem,
E essa pessoa de cima vai ter que ter esse problema bom de se interessar por outras coisas. Então a pirâmide é como falar assim, tipo, é como se fosse um tangram ao contrário, né? Ele vai abrindo coisas e você vai subindo se você fizer bem feito as coisas, né? Então, esse desafio pessoal, profissional e também de grupo é equipe, né? A grande parte do que a gente fala, ele tem uma correlação muito grande com a pessoa, com a vida dela pessoal, mais do que a carreira ou o que ela estudou ali, né? E a gente tá falando, a gente começou aqui perguntando quem são vocês fora do currículo, né? O que vocês enxergam nos executivos ou nas executivas que se destacam mais? Como que eles compõem a vida deles fora do trabalho? Assim, tem um certo padrão do que eles fazem, do que praticam, quando estão fora do escritório? Sempre que, vamos lá, com o passar do tempo, à medida que você acumula dezenas, centenas, milhares de entrevistas, eu tento sempre identificar um padrão naquelas pessoas que são os outliers, tá? Aquelas pessoas que realmente são fora da caixa. E, cara, o padrão é sempre muito parecido. São pessoas muito hard workers, são pessoas que que têm uma rotina, obviamente, muito atribulada e se dividir como todos nós, né? Precisamos nos dividir vida pessoal, profissional, família, cuidado com a saúde, etc. Mas são pessoas que, de alguma maneira, conseguem colocar na rotina questões como meditação, esporte de alto rendimento, como triatlon, como corrida, por exemplo. E são pessoas que usam muito da criatividade para dentro e fora do trabalho. Elas não conseguem desligar muito e longe daquela questão de work-life balance. Elas estão em casa, elas estão na fila do cinema, por exemplo, houve uma situação específica, houve um insight, ele guarda ali para utilizar aquilo na segunda-feira, por exemplo, sem deixar de estar com a família, por exemplo. Então, são, de fato, pessoas multitasks, não são pessoas que são especialistas, como o Cauã falou, em uma área, em uma filosofia, em uma mentalidade específica, mas eu sinto que elas estão sugando tudo ao mesmo tempo. E você, que é maratonista, onde a maratona se aplica no dia a dia do seu trabalho? Qual a correlação? Cara, na verdade, tanto a maratona quanto o motociclismo é muito mais do que sim. As pessoas me perguntam, pô, isso é bacana, você corre maratonas, você anda de moto, você vai para outros países, isso é um cano de escape? Cara, de forma alguma. Alguns dos insights mais valiosos que eu tive no meu trabalho, por exemplo, eu tive pilotando uma moto em outro país e numa situação em que minha mente estava completamente descansada. Quanto mais a tua criatividade, ela é influenciada pelo teu estado mental. Quanto mais tranquilo, quanto mais você se afasta de determinado problema, por exemplo, mais claramente você enxerga. E no que diz respeito, respondendo a tua pergunta para não dar muitas voltas, na maratona, cara, maratona disciplina, foco, determinação, planejamento financeiro, porque não, embora digam por aí, mas, cara, no alto rendimento não é um esporte barato, por exemplo. E tudo isso você aplica, você pode aplicar, você deve aplicar na tua carreira. Você dificilmente consegue crescer e se desenvolver como um atleta se você não aplicar os mesmos parâmetros muito parecidos com o que você aplica, por exemplo, na sua vida profissional. Por isso que, não à toa, grandes executivos, altas executivas são também triatletas, são também maratonistas, praticam algum esporte de alto rendimento. Cara, isso não é coincidência, isso não acontece à toa. Sim. E tem uma discussão agora bem forte, né, toda essa mudança do mercado de trabalho, do papel do profissional, IA e tudo mais, que e aí, o que sobra, né? Se a gente pensar que talvez nossa profissão ou nosso cargo, qualquer que seja ele, será extinto, o que sobra, né? Não tem muito como a gente prever o que vai acontecer no mercado de trabalho. Quando me perguntam, e aí, para onde vai? Eu falo, cara, quem estiver respondendo, está respondendo futurologia, não dá para a gente saber. Então, cada vez mais as pessoas estão mais preocupadas com, ok, se eu não consigo controlar minha carreira, para onde vai o meu emprego, o que eu consigo controlar sou eu. Quem eu sou fora do crachá? É muito difícil responder isso quando a gente começa se apresentando sem falar o que a gente formou ou qual é a nossa profissão. É muito desafiador fazer isso. E a gente lida, né, a vida inteira nossa profissional como headhunter com profissionais que, quando perdem o crachá, aquela chancela do alto cargo em uma empresa linda, que ele era convidado para todos os eventos, ele era lembrado, ele ganhava presença de fornecedores e ele foi demitido, por exemplo, ou ele saiu da empresa e ele perde a identidade ali, né? O que um profissional faz ou pode fazer para minimizar esse dano e se você perder a sua identidade profissional? Como que ele pode se preparar para um cenário como esse?
Eu acho que é o senso de comunidade, né? Ou seja, acho que o caminho mais fácil de todos, no sentido de decisão, não da execução em si, é o que o Marcelo comentou, né? Em relação a esportes, né? Porque você vê comunidade de pessoas que podem ter completamente diferentes vidas, podem ser em níveis sociais e fazendo o mesmo esporte, com a mesma disciplina, e aquilo se mantém. Aí você coloca outras bolhas, né? Então, uma de trabalho beneficente, sendo pessoas diferentes, fazendo uma coisa um pouco mais ampla. Você, quando você perde a identidade e se você tiver um propósito, o propósito ele mantém sua identidade com uma visão não opaca, né? Então você não começa perdendo identidade, você vê que você perdeu a identidade, significa que você está duvidando quem você é. Na verdade, você está deixando de ver, eu acho, quem você é, né? Não é que você não deixa de ser algo, não sabe conjugar mais quem você é e você fica opaco. E quando você tem essas bases de apoio fora daquilo que seja beneficente, seja a parte de esporte, alguns outros conjuntos de comunidades externas, elas se falam assim, não, peraí, você é a mesma pessoa, a gente nem sabia que estava acontecendo isso, outra coisa, a diferença é que você está me contando agora, mas, bom, então não muda, se você não mudou em relação a essas comunidades, você olha por espelhamento e fala, não, peraí, eu sou a mesma pessoa, agora vamos focar em outra direção. Eu acho que essa crise de identidade acontece, é muito normal, porque a gente aprendeu com 2 gerações atrás, talvez os baby boomers aí, talvez, um pouco para trás, que você existe para trabalhar numa empresa só, se matar lá dentro, depois juntar dinheiro e depois se aposentar. Então, essa cabeça de sair do trabalho... Focar ali, né? Meus colegas são os colegas da empresa, minha atividade está na A sua empresa, vida meu definida estudo só também. pelo trabalho. É o que mais acontece quando um profissional fica 20 anos em uma empresa e sai por algum motivo que seja, chegar, pô, eu não conheço nenhum headhunter, não sei nem por onde começar, que eu passei tanto tempo da minha carreira focado naquilo ali, e depois, na hora que você sai para o mundo real, você fala, putz, por onde que eu começo, né? Sim. E há muito tempo fala sobre a importância do networking, virou clichê, tem que fazer networking, é o mais importante. Só que a minha percepção é que as pessoas falaram muito disso e falam muito disso, mas fazem de forma intencional muito pouco. Como e qual momento que eu estou realmente cuidando da minha comunidade? Eu voltei agora há pouco do SXSW em Austin, como vocês sabem, e a palavra da vez não era inteligência artificial. É um evento sobre futuro, sobre tecnologia, onde a principal temática que permeou o evento era comunidade, relacionamento. Com tudo mudando no mundo, o que sobra? Com quem eu me relaciono, quem eu conheço, quem que me faz bem e a quem eu faço bem. E quanto tempo as pessoas estão dedicando de forma intencional a ampliar suas comunidades, onde eu posso me relacionar com pessoas novas, pessoas legais, como eu posso aprofundar os relacionamentos que eu estou deixando um pouco de lado ali, e isso aqui é o que eu posso me dar. Se tudo der errado, eu tenho a quem recorrer, né? Eu tenho um exército ali para me acolher. Não sei como, mas eu vou ter a quem buscar. Eu vou mais longe em relação a isso. Eu tive até uma conversa com uns amigos Vou dar uma alusão, né? Tem amigos de colégio, tem amigos de universidade, né? Que você acaba tendo uma certa frequência por ano aí de você rever essas pessoas. Eu percebi um padrão que eu comecei a tentar influenciar para mudar um pouquinho, que é o quê? Quando você conheceu, imagina que eu conheci o Bruno no colégio, e aí o Bruno me fazia bullying, eu podia falar que eu fazia, né? Mas é mais provável. É mais provável que seja o contrário. Me dava bullying, alguma coisa assim, e eu, basicamente, essa relação que se consolidou naquele momento que eu conheci o Bruno, muitas vezes, se essa relação se perpetua, né? Se eu ainda estar na mesma equipe, você é o mesmo grupo, o Marcelo está junto, o Bruno está junto, a gente tende a ter um comportamento parecido com aquela época. Então, o que eu discuto, assim, o que eu discuti indiretamente, mas não falando dessa forma super mais filosófica, mas eu acho que isso é interessante, é da gente mudar um pouco o propósito dos grupos que a gente formou há tempos atrás, né? Porque se a gente continuar tratando da mesma forma, assim, porque a gente não é mais isso, a outra pessoa não é mais isso, todo mundo mudou, mas manteve as mesmas piadas, os mesmos bullying, porque sempre tem aquela pessoa do bullying, eu vejo isso, né, nos grupos que eu faço de colégio e universidade, mas eu tento mudar um pouco, né? Tipo, tentar direcionar para um propósito um pouco mais interessante, né? A gente a maioria é pai, alguns já quase estão virando avós. Se a gente não mudar esse propósito, esse grupo não faz muito sentido, é só uma nostalgia, né? Eu acho que
você também, esse senso de propósito vem da gente, também não é mais criança, então a gente não pode manter as mesmas características das brincadeiras. Obviamente não falando para ficar chato, mas muda, deve mudar um pouco o contexto, né? E isso ir mudando ao mesmo tempo, para que também esse senso de identidade também, quando você perde tudo, né? Perde o trabalho, perde um montão de coisa. Pô, eu vou falar com o Bruno, que o cara. Sim. A gente se encontra, a gente só fala de besteira, da época de criança, aí lembra aquela menina que estava assim, lembra aquele cara que estava assado. Porque falta repertório. Você não consegue alimentar isso. Mas é um pouco de propósito também. Às vezes as pessoas têm repertório e não colocam na mesa porque eles estão presos na relação que fizeram eles juntar. E são grupos muito fortes. Quantos grupos fortes que eu vi, eu falei, cara, nem sabe o que ele faz. Mas aí entra no como buscar novos grupos, né? Para modificar esses grupos, tá? Exatamente. Mas é mais mais fácil, difícil, muitas mais vezes, difícil. você buscar novos grupos e muitas vezes ir para a mesa da turma de colégio para contar as mesmas histórias, fazer as mesmas piadas, mas não pode ser só isso. Não pode ser só minha turma de amigos da minha empresa, que eu trabalho nela há 20 anos, serem o meu alicerce ali. Isso se perde. Você se perde ali um pouco, né? E eu tenho começado muito, tem sido uma dor, vocês sabem muito bem disso, de todos os profissionais, que cara, e aí, o que vai acontecer com o mundo, o que vai acontecer com o mercado de trabalho, e me pedindo dicas, o que eu faço, o que eu estudo de IA, e realmente vai mudar, já mudou. E a única coisa que eu posso dar de dica que está no seu controle, aproveita essa mudança toda que não está no seu controle e olha para dentro. Pode parecer um clichê, uma bobagem, mas sente intencionalmente e tente responder a pergunta que a gente começou essa conversa nossa, que é: quem é você fora do currículo? E a gente tende, mesmo respondendo essa pergunta sem falar do currículo, a terceirizar o quem somos nós. Então eu sou pai também e normalmente eu começo respondendo: eu sou Bruno, pai do Bernardo, pai da Mel. Não, isso não é você. Isso é o seu papel de pai sobre um outro, sobre um terceiro também. Quem é você que só depende de você ali? É muito difícil. Verdade. Então, a partir do momento que a gente senta e faz um exercício do colocar, cara, quem eu sou? O que eu gosto de fazer? O que eu quero fazer? Quais são aqueles sonhos que eu não realizei? Quais são aquelas coisas que eu quis fazer e nunca fiz? Temas que eu gosto e que eu nunca me propus a estudar? E construir essa sua personalidade, isso pode mudar o mundo, pode mudar o mercado de trabalho, que você vai ter aquilo ali, vai saber muito bem quem é você quando você perder o crachá ou quando perder a sua profissão. Isso é uma pergunta muito poderosa, cara, porque isso evita um processo que hoje ele é sine qua non para qualquer cargo, para qualquer pessoa. Os cargos são muito comoditizados hoje em dia, é tudo muito parecido. Então, como é que você se diferencia numa situação extrema como essa, mas que infelizmente acontece com mais frequência do que nós gostamos de admitir, que é você foi desligado, houve um layoff, como infelizmente está acontecendo muito hoje, e de repente você se vê e se pergunta: quem sou eu? É daí que surge, o que é que você gosta de fazer? Qual a tua paixão? Qual é aquele projeto que ficou engavetado que o trabalho nunca te deixou realizar, por exemplo? Mas são perguntas muito difíceis de se fazer, porque, cara, eu te garanto que a maioria absoluta dos executivos hoje em dia não tem sequer tempo, cara, para pensar nisso. Porque acorda cedo, existem as atribuições de vida, mas são preenchidos pela rotina. Exato. Tem tempo, mas esse é um ponto que eu coloco muito. Todo mundo tem o mesmo tempo e a gente não para tratar o nosso tempo de cuidado do que a gente de uma forma tão estratégica quanto a gente aloca outros tempos, de bloquear a agenda e sentar e fazer daquilo ali um exercício. Então, ontem eu estava fazendo um painel, uma palestra, e eu perguntei para o auditório: quem aqui já criou algo em IA no último ano que economizou o tempo do seu trabalho e está aplicando ali no seu trabalho? 90% levantou a mão. Eu falei: quem aqui destes que já criaram passou a sobrar tempo no trabalho? Você está mais tranquilo, indo embora mais cedo? Ninguém levantou a mão. Então as pessoas estão em tese, otimizando o tempo com inteligência artificial e ferramentas, mas onde estão alocando esse tempo? Em alguma outra atividade operacional do dia a dia. Ao invés de ter uma visão estratégica, eu falo assim: se eu reduzir o meu trabalho operacional em 1 hora a menos por dia, onde eu vou alocar essa 1 hora? Vou alocar em estudar arte, que eu sempre quis estudar, e antes eu não tinha tempo porque minha carreira me engolia. Eu estava hoje conversando, tomando um café da manhã, como executivo, uma CMO de uma grande empresa, que saiu da empresa e não está desesperadamente buscando uma colocação profissional, justamente porque ela falou: cara, eu quero usar esse tempo para me entender.
para cuidar de mim. Ela falou, sabe o que a primeira coisa que eu fiz, Bruno? Eu lembrei, quando eu era menina, meu sonho era andar de patins. Eu nunca andei de patins, porque na época eu não tinha dinheiro para patins. Depois eu comecei no mercado de trabalho, profissional me engoliu. Comprei patins e comecei a fazer aula de patins. Agora, todo final de semana, eu vou para o Ibirapuera. Olha a comunidade aí. Criei uma comunidade de pessoas, de patinadores. Estamos indo fazer uma viagem para o Rio de Janeiro para patinar no Rio de Janeiro. Criei uma turma nova de amigos. Olha que incrível Isso é isso. inspirador. Com quantos anos? Com seus 42, Sim, salvo engano, Sensacional. uma posição de C-level numa empresa que simplesmente falou, cara, eu deixei aquele sonho meu de infância para trás e ainda é tempo de correr atrás disso. Mas você só consegue fazer isso quando você para, de fato, e cria um projeto sobre algo seu, né? E olha como a humanidade é, cara. Existe um padrão muito claro aí. Advento, nós somos essa época, né? Advento do celular, vamos ter mais tempo livre. Desculpa, advento do computador. Agora vamos ter mais tempo livre. Fake, caiu. Advento do celular. Agora vamos ter mais tempo livre. Fake, caiu. Advento dos smartphones. Agora nós vamos ter mais tempo livre. Nada. Aí, então, cara, não é a ferramenta em si, mas o que nós fazemos com essa ferramenta. Então, ao invés de otimizarmos essas ferramentas para utilizarmos as ferramentas para otimizarmos os processos e ter tempo livre, nós a utilizamos para otimizarmos o processo e pegarmos mais processos. É isso que está acontecendo. É isso aí. Uma dica que você dá aí para profissionais que estão desesperados com esse mundo intenso de mudanças agora? Eu acho que a solução sempre é por pessoas e o que a gente falou, comunidades. Ou seja, você tem que colocar metas. Eu acho que a maior coisa da nossa vida, assim, de qualquer pessoa, para chegar longe, é disciplina. E a disciplina não tem problema você começar tarde. O problema é você não ter nunca. Então, colocar alguns marcadores. Falar, minha disciplina eu preciso uma vez por semana conhecer uma pessoa nova, tomar um café com uma pessoa nova, uma vez por semana. Cada pessoa nova que eu conhecer, eu vou querer indicações de 2 outras pessoas interessantes que ela conhece, independente de quem seja. Aí na próxima semana eu marco com outra. Isso você cria clusters de relação de confiança e gente interessante indica gente interessante. Mantém isso, sem objetivo muito claro. Ademais, ter interesse genuíno em conhecer outra pessoa interessante. O que você vai fazer com isso, não importa. Uma vez por semana você tem tempo de conhecer uma pessoa nova. E eu acho que isso cria núcleos interessantes. Vai chegar um momento que, se você fizer isso durante um ano, você vai ter uma quantidade imensa de ideias, de relações de confiança, de todas essas estão enlaçadas. Se for uma dica, né? Não é uma dica, mas é uma coisa que acho que dá resultado independente de quem você seja. E às vezes são coisas muito simples, né? Porque, mas eu não tenho tempo. Tenta fazer alguma coisa simples. Eu coloco para mim todos os anos, você já sabe disso, o Cauã é mais novo de casa, mas o Marcelo 3 anos que estamos trabalhando juntos. Eu coloco uma meta de todos os anos testar um esporte novo que eu nunca fiz na minha vida. O boxe o boxe eu já faço há Não parece. 4, 5 anos. Mas algum esporte totalmente diferente. Então já foi. Ano passado foi velejar, fiz aula de vela. Exatamente. Aí eu já fui surfar, aí eu já fui fazer. Descer a montanha na cordinha lá, rapel. Então sempre vou tentando alguma coisa nova. Isso tanto para o prazer de estarmos vivos ali e testando uma coisa nova, quanto conhecer novas pessoas, quanto se propor a concluir um projeto pessoal. Então às vezes são coisas pequenas que você coloca ali como um objetivo, né? E Marcelo, você que anda lendo muito, buscando muito conhecimento, sei que você tem feito isso de forma com disciplina nos últimos tempos. Uma dica de algo que você leu, assistiu, ouviu, que seja interessante aí para as pessoas? Eu tô me aprofundando muito na filosofia estoica, que basicamente aqui eu não quero fazer um jabá, mas fala muito sobre temas como viver o aqui e agora, você controlar, você embutir esforços naquilo que você controla e não se preocupar naquilo que você não controla. E muito mais forte, ao invés de você controlar o que não é controlável, que é o que a maior parte que acontece ao nosso redor, você controlar como você reage a tudo que acontece na sua forma. E aí não reagir com emoção e reagir muito mais com base na razão. Então, qualquer livro sobre estoicismo, aí tem o Meditações do
do Marco Aurélio, que, cara, é uma das melhores referências. Eu estou lendo um livro do Ryan Holiday, que é uma sumidade quando se fala de estoicismo, e são 360, são ensinamentos estoicos, é chamado Diários Estoicos, 365 lições. Então, todos os dias, uma lição de uma página, super simples, algo muito objetivo e que dá para aplicar na vida pessoal. Eu estou apaixonado por isso, e isso tem melhorado muito minha vida, tanto pessoal quanto a profissional, inclusive. Legal. Fabiano, alguma consideração? Eu acho que não, já tem muita coisa pra pensar, que eu tô pensando em tudo que você tá falando, já tô... Peguei de surpresa, é bom, né, cara? Nem Quando sabia pega que de a gente ia surpresa, conversar. né? Antes de mais nada, nós chegamos na sala, Já tava gravando? Já tava gravando. Não era eu sei que foi programado. promocional, eu sei que Não foi era programado, não sabiam o que iria acontecer. Eu Exatamente. disse somente vamos tentar gravar alguma coisa, não era fantástico, para fantástico. ser esse formato. Então acho que fica muito mais legal assim, traz um pouco do que a gente acredita muito aqui na Taylor, que é ser de fato humano como somos, é a forma com que a gente trabalha, é assim, sem discursos ensaiados ou sem padrões pré-definidos, é a gente tentando fazer a coisa com um lado mais humano que a gente pode fazer. Então foi por isso de testar essa proposta. Espero que o primeiro Entre Taylors, foi um nome criado, né, também papel de pão aqui fora, antes da gente começar, tá? Tenha sido positivo e a gente possa fazer mais e apresentar outros Taylors, dos vários incríveis que a gente tem, outras pessoas incríveis na empresa, aí em outros episódios. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Vocês dois. Que seja o primeiro de muitos. Tamo É junto. isso aí.